Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Fernando Odo Rodrigues e este é o Odocast. Odocast, um podcast fluido. Oh, I can just imagine what kind of program that would be. E sejam bem-vindos ao primeiro Odocast em vídeo. O Odocast está sumido há um bom tempo e eu acho que para quem costumava ouvir o podcast, pelo menos, deixa eu dar uma explicação bem rápida aqui. Eu senti que estava ficando muito redundante eu fazer Odocast comentando episódios. A gente já tinha o TB ao vivo, entrou o Black Alert, que agregou bastante, e eu também ficar falando, fazendo análise de episódio, acaba ficando um pouco redundante, inclusive porque muitas vezes eu participava da live. Então eu travei um pouco, eu vou fazer o Odocast para falar mais o quê? O que eu posso acrescentar a essa discussão? E ao mesmo tempo, por ser algo que é eu sozinho, vocês estão vendo aqui, né? Só tem eu vou falar sobre o quê? O que eu posso fazer, como é que eu posso fazer o Odocast de uma forma que seja interessante, apesar da limitação do formato, que é o Odo aqui falando sozinho. Então, eu pensei em duas coisas. A primeira delas é fazer o conteúdo também em vídeo. Eu acho que faz uma diferença vocês não irem só pelo tom da minha voz, mas também verem as minhas expressões, o que eu estou tentando passar. E o segundo, eu pensei num formato diferente. Eu pensei, eu não preciso fazer isso aqui sozinho. Eu tenho vocês, o público do Trek Brasilis. Então, qual que é a ideia que nós vamos testar aqui nesse novo formato do Odocast? Eu vou em cada vídeo trazer um tema, algum ponto que eu acho relevante, que eu acho importante levantar a discussão. Vou no vídeo expressar o que eu penso sobre isso. E a partir do momento que o vídeo estiver publicado, vocês podem ir lá nos comentários do YouTube ou nos comentários da postagem da versão podcast lá no trekbrasilis.org e colocar a sua opinião. Então, no vídeo seguinte, no começo do vídeo, nós vamos... Eu vou pegar a opinião de vocês, vou ler e vou responder. Não prometo concordar com todas, mas vocês vão ter a chance de ter a mensagem de vocês discutida aqui por mim. Tá? Então eu acho que vai ficar um formato mais interessante, mais interativo. Então vamos ver, depende também da participação de vocês. Então não me decepcionem, por favor. Para este primeiro Odocast, eu fui motivado por um vídeo do canal The Popcast, em inglês, óbvio. Um vídeo de uns 25 minutos de duração. E o título do vídeo é O Verdadeiro Motivo pelo Qual os Fãs Estão Divididos. No caso, os fãs de Star Trek. Eu fiquei instigado pelo título, deixa eu ver o que esse cara vai falar. E é um vídeo longo, né, 25 minutos, e ele dá um monte de argumentos, aliás, muito bem editado, muito bem montado, muito bem argumentado. Eu acho que os argumentos dele são bem apresentados. Não quer dizer que eu tenha concordado com ele, na verdade eu discordei. Mas no frigir dos ovos, o ponto do vídeo é falar que o problema de Star Trek é que hoje, do New Trek, como ele chama, é que os episódios são serializados. Não são mais episódios contidos, uma história contida em cada 45 minutos, e com isso a qualidade caiu. Isso me pegou, eu discordo do autor, e aqui eu vou dar meus argumentos para você. Então o tema de hoje, o debate de hoje é: Star Trek é melhor de forma episódica ou melhor de forma serializada? Então depois vocês podem dar a opinião de vocês aí nos comentários. Eu vou colocar também na descrição o link para esse vídeo que me motivou a essa discussão. Vocês também podem assistir se quiserem. O vídeo está em inglês, já vou alertando. Mas é um vídeo interessante de se assistir. Até porque não é um vídeo hater, verborrágico, que só fica xingando sem trazer argumentos. Pelo contrário, ele em nenhum momento fala claramente qual é a opinião dele. A gente percebe qual é a opinião dele em função dos argumentos que ele está trazendo. Mas ele faz isso com argumentos, o que é sempre muito bom. Né? Não é só não gosto porque não gosto, ou mataram o meu Star Trek, ou isso não é Star Trek. Mas vamos lá. O que eu penso sobre essa questão?
Eu acho que ele está errado, e eu acho que ele está errado por uma série de motivos. Ele está dizendo que não precisa ter Star Trek serializado, a gente pode fazer Star Trek como a gente fazia 20, 30 anos, 50 anos atrás, no caso da série clássica, e que a serialização está trazendo uma perda de qualidade. Eu acho que o que ele não está entendendo é o seguinte: nós estamos falando de autores, nós estamos falando de roteiristas que escrevem os roteiros, nós estamos falando de diretores, de produtores, showrunner, são artistas. E o artista vai querer a melhor tela para realizar a sua pintura, o melhor formato. Nos anos 80, quando veio a nova geração, esse formato era qual? Você é fã, você quer assistir a nova geração. Beleza, tá lá assistindo, tá adorando a série. E se essa semana você tiver um compromisso? No horário em que vai passar o episódio, você vai perder esse episódio e vai voltar na semana seguinte. Naquela época, se houvesse uma serialização tal qual existe hoje, você podia ficar meio perdido. Mesmo com o anteriormente, em Star Trek Picard, você ia ficar perdido. Então, havia essa restrição de formato, tem que ser episódios de 45, no caso de Star Trek 42 minutos, a história tem que ser contada neste tempo, e tem que ter começo, meio e fim, tem que estar fechada, e os nossos personagens, na semana que vem, tem que ser exatamente os mesmos personagens que começaram esse episódio. Então, as mudanças de desenvolvimento de personagens eram muito lentas. Assim, você tinha que esperar temporadas para notar uma grande diferença em um personagem. Mudanças mais drásticas normalmente aconteciam entre temporadas, quando você ia mudar a temporada. Por exemplo, o Riker começar a usar barba. Isso não aconteceu no meio de uma temporada, isso aconteceu quando terminou uma temporada, se não me engano a primeira, e começou a segunda temporada, tava lá ele de barba. Ok. Então, era uma exigência da forma como nós assistíamos televisão, séries naquele tempo. Claro, mas não podia gravar em vídeo? Podia. Os fãs mais hardcore certamente gravavam. O público em geral, que é quem sustenta a Star Trek, não se preocupava tanto com isso. Ele era a galera que gostava de assistir, mas não era tão apaixonado assim. Ele não se importava de perder um episódio. Quando Deep Space Nine tentou fazer alguma serialização, e convenhamos, a serialização de Deep Space Nine é bem pequena. Você tem um fio condutor, uma trama maior acontecendo nos bastidores, mas todo episódio tem começo, meio e fim. Todos eles. Mesmo, por exemplo, a saga de A Call to Arms até Sacrifice of Angels, as histórias tinham começo, meio e fim. Pensa, por exemplo, em Rocks and Shoals. O Cisco na nave de radar que cai no planeta, tem que lutar lá com os genradares. Tudo que está relacionado àquilo acaba naquele episódio. O que mudou? Hoje, a gente não precisa mais, com o streaming, ter dia certo e horário certo para sentar na frente da televisão e assistir o que a gente quer. Hoje, se você perder, e amanhã sai um episódio novo de Picard, se você tá fora, você fez uma viagem a trabalho, tá fora do país, você foi para um retiro espiritual e tá sem internet nenhuma, tá completamente desconectado, vai ficar uma semana fora. Você perdeu o lançamento do episódio de Picard amanhã. O que vai acontecer? Quando você retornar, o episódio vai estar lá esperando para você assistir. Você não perde. Não tem como você deixar de assistir um episódio por motivos pessoais. Isso fez o quê? A tela dos roteiristas, dos diretores, dos produtores aumentou. Eles têm um espaço maior para trabalhar. Eles estão menos limitados. E é por isso que hoje se busca mais a serialização, particularmente quando o episódio é em streaming, quando a série está sendo passada em streaming. Por quê? Não faz diferença se naquele dia, naquele horário você não assistiu. Você vai conseguir assistir o episódio. Você não vai ter que esperar sair em DVD ou sair na Netflix depois, sei lá quanto tempo, para conseguir ver aquele episódio que você perdeu. Então, o mundo mudou. E a forma de entregar
os episódios também mudou. E isso faz com que a equipe de produção busque algo diferente para fazer, algo melhor para fazer. Eu também costumo analisar da seguinte forma. Os episódios de 42 minutos de Star Trek eram contos, histórias curtas, começo, meio e fim. A temporada inteira contando uma história já é um romance, já é um livro. Tem algo errado num conto? Nada. Se ele for bem feito, não tem nada de errado. Tem algo errado num livro? Também não. Se ele for bem feito, não tem problema nenhum. E eu acho que os produtores de Star Trek ainda estão aprendendo um pouco isso. Eu sinto isso. Exemplo. Primeira temporada de Discovery, que já era buscando essa serialização maior, para mim não funcionou tão bem essa serialização. É uma série a primeira temporada de Discovery é bastante irregular em termos de ritmo. A trama da Guerra Klingon às vezes era esquecida por 2, 3 episódios, que era o arco condutor da temporada. Não funcionou tão bem. Quando veio a segunda temporada, funcionou muito melhor. Ali eles já tinham visto o que deu certo, o que deu errado e melhoraram. Star Trek Picard, para mim, está acontecendo algo parecido. Para mim a série está com problemas de ritmo, ela está muito lenta, muito devagar. Não estou falando que não pode ter tempo para desenvolver o Picard ou a RAF. O meu problema com o Picard, o meu principal problema, é que cria-se um senso de urgência, e a urgência é, precisamos salvar a SOJ. SOJ, sei lá. Precisamos salvar a SOJ, ela está correndo um perigo mortal. Mas você demora para chegar lá. E o Picard não demonstra esse senso de urgência. Vamos parar, vamos desviar da rota aqui, que a gente ia lá tentar encontrar o Maddox, para eu chamar alguém para ser meu guarda-costas. Até aí tudo bem. Faz sentido, ele está aceitando que está velho, está aceitando que não vai conseguir se proteger como antes. Ele quer alguém que cubra as costas dele. Mas em tudo que acontece naquele episódio não passa a sensação de que eu tenho que resolver isso logo para voltar para o meu objetivo principal, porque a SOJ está correndo perigo. Parece que esqueceu, entendeu, que a SOJ estava correndo perigo. Mas de novo, primeira temporada, eles estão testando. E eu digo mais, Star Trek Picard é muito mais serializado do que foram as 2 primeiras temporadas de Discovery. Então é um processo de aprendizagem. Eu tenho plena confiança de que a segunda temporada de Picard, esses problemas que eu estou tendo com a série vão ser amenizados. Eles estão observando o que está acontecendo, eles estão vendo o que funcionou e o que não funcionou, o que deu certo e o que não deu certo. Então, respondendo a pergunta do podcast de hoje, o que é melhor para Star Trek? Episódio, uma temporada serializada ou com episódios contidos começo, meio e fim? A minha resposta é, não interessa. Os 2 formatos são bons. Desde que sejam bem feitos, bem escritos, bem produzidos. Eu acho que na série clássica, no Berman Trek, vamos colocar assim, né, nova geração até Enterprise, a gente tem coisas que foram maravilhosas, que funcionaram muito bem de forma episódica, e a gente tem coisas que foram um desastre de forma episódica. E no New Trek, em serialização, a gente tem coisas que estão funcionando muito bem e a gente tem coisas que têm defeitos. Então, é normal isso. Não interessa o modo de produção. Eu prefiro o que está sendo feito agora, não em termos de eu gosto mais dessa série do que as antigas, não nesse sentido, mas no sentido de olha, eu estou instigado com a trama, com o Picard nem tanto, mas na segunda temporada de Discovery, pelo menos, isso foi o que aconteceu comigo, eu estou muito instigado com a trama, eu quero assistir esse episódio assim que ele ficar disponibilizado. A única diferença para mim com o Picard eu não estou com essa pressa toda, mas eu quero saber onde vai levar essa história. Eu fui muito fisgado, eu acho que o primeiro episódio de Picard é um dos melhores primeiros episódios de Star Trek da história. Certamente é melhor, por exemplo, do que o da série clássica, o Where No Man Has Gone Before. Certamente é melhor do que de Enterprise, na minha opinião. Então, certamente é melhor que o da nova geração. Aliás, faça esse exercício, assistam o Encontro em Farpoint para vocês verem como é um episódio arrastado. Então, não interessa o formato, interessa que a história que esteja sendo contada seja boa
e a forma como ela seja contada seja boa. Para mim, o marco de sucesso até agora é a segunda temporada de Discovery. Para mim, tem bem pouco que eu posso criticar naquela temporada. Tem furos no roteiro? Tem. É muito difícil a gente fazer qualquer obra e não ter furo nenhum. Muito difícil. Para fechar, tem um outro argumento que o rapaz do vídeo, do Popcasters, usa, que ele diz que é mais trabalhoso escrever um episódio com história fechada em 45 minutos do que escrever uma temporada de 10 episódios com uma única história. E eu, sinceramente, acho que ele está falando besteira. O nível de esforço eu acho que é mesmo, porque os desafios são outros. Claro, num episódio de 45 minutos, você tem que contar a sua história inteira, começo, meio e fim, dentro daquele intervalo de tempo. Na prática, o que acontece? Ele escreve o roteiro. E o roteiro normalmente tem mais coisa do que cabe em 45 minutos. Vai passar por revisão, vai tentar cortar aqui, enxugar ali, filmam. E a filmagem entra no ritmo dos atores. E aí, quando ele termina de editar, ele descobre, olha, eu não tenho aqui 42 minutos, eu tenho 47. Tem 5 minutos de episódio que eu preciso tirar. Às vezes, só mudando pequenos truques de edição, você consegue reduzir já bastante. Mas às vezes você tem que tirar cenas inteiras do episódio. É por isso que quando você pega um DVD, um Blu-ray de uma série, tem lá cenas excluídas. Por que excluir essa cena? Para dar o tempo exato. Então, você acaba, no produto final, estragando a visão original do roteirista daquele episódio. Diminuindo a visão original dele. Tirando coisas que ele gostaria que estivessem lá. É um desafio? É difícil? É. Por outro lado, você fazer uma série, uma temporada inteira, serializada de 10 episódios, com uma equipe de roteiristas, não é um cara escrevendo um livro, é uma equipe. Todo mundo tem que estar alinhado, o que tem que acontecer em cada episódio. O que eu estou colocando que vai acontecer no meu episódio hoje vai repercutir para todo mundo que vai escrever os próximos. Então é um trabalho diferente, é um nível de dificuldade diferente. Também dá trabalho. E você ainda tem que tomar cuidado com o ritmo, que para mim é onde Picard está pecando. Então, são animais diferentes. Você não pode ficar falando que um é mais fácil, o outro é mais difícil e falar simplesmente Star Trek agora é pior, porque os roteiristas são preguiçosos. Eles querem fazer o mais fácil. Não, os desafios são outros. Então, na minha opinião, o que é melhor para Star Trek? Na minha opinião, hoje, o melhor é o que está sendo feito. Eu prefiro que seja serializado. Eu prefiro ter a liberdade de assistir a hora que eu quiser, uma história longa, que tenha o seu tempo para desenvolver, do que ver um episódio lá, hoje, a história da Raf. Acabou, começo, meio e fim. E semana que vem? Não sei. Eu sei que não vai ter nada a ver com esse episódio. Qual é a minha motivação para continuar assistindo? Eu, particularmente, não tenho. Porque você gostou dos personagens, você quer ver qual vai ser a próxima aventura. Pode ser. Mas, pra mim, já não funciona mais. Eu sei que tem coisas por aí que estão funcionando. Por exemplo, The Orville. Eu não assisti The Orville. Por quê? A proposta não me pegou. Não posso julgar a qualidade do que está acontecendo com The Orville. Não posso. Mas eu sei que tem um público que prefere séries episódicas. Então, eu acho que tem para todo mundo. E o fato de que Star Trek está seguindo, por enquanto, um caminho serializado, não quer dizer que Star Trek hoje seja pior do que foi no passado. Pelo contrário, eu acho que em vários aspectos é até melhor. Em vários aspectos, ainda está aprendendo. É uma nova jornada, perdão do trocadilho, que está começando. Mas é isso. Essas são as minhas opiniões. Quando eu publicar esse vídeo, eu vou colocar o link desse vídeo que eu assisti, para quem quiser ver os argumentos desse outro rapaz também. Existem outros argumentos dele. O que me instigou mais foi essa questão de serializado versus episódico, que é o ponto final dele, tá certo? Ele disse que o velho Trek é melhor porque era episódico e o novo Trek é pior porque é serializado, e serializado é roteirista preguiçoso. Mas eu quero saber o que vocês têm a dizer. Vocês, público do Trek Brasilis. Então, deixa seu comentário, coloca a sua opinião, de forma educada, sem insultos, sem preconceitos, sem cometer crimes de ódio por aí.
E eu garanto que eu vou ouvir, vou pensar na opinião que vocês colocarem e vou responder aqui, sem também atacar ninguém, tá bom? Eu posso no máximo falar, então, você está enganado na minha opinião por causa disso, disso e disso. E vamos ver se esse formato funciona. E aí no próximo episódio eu trago mais um tema pra gente discutir e a gente tenta fazer isso de uma forma multimídia aí, com a gente tentando interagir o máximo possível. Certo? E se vocês notaram um corte seco que aconteceu agora, logo antes de eu começar essa fala, é porque a minha câmera nova, por algum motivo, dividiu o arquivo que eu estava gravando em dois e perdeu parte, uma ceninha de um áudio, ia ficar horrível se eu juntasse os dois. Então, me ajudou a lembrar também de falar que isso daqui ainda é um processo de aprendizagem pro velhinho aqui, tá? Então vão acontecer alguns errinhos. Apontem, deem sugestões para melhoria também. Então, ficamos por aqui. Aguardo o comentário de vocês e nos vemos no próximo Odocast. Odocast, um podcast fluido.